Bom dia! No jornal de hoje iremos retratar o assunto, o reaparecimento de doenças erradicadas. Vamos começar com o significado da palavra erradicar, que tem como conceito arrancar pela raiz. No sentido figurado, significa eliminar, provocar o desaparecimento, fazer com que acabe completamente. Segundo uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde, o sarampo foi erradicado em 2016. Porém, no ano de 2018 até maio, foram registrados 995 casos em Roraima e Amazonas. Como segundo exemplo, temos a difteria, que a OMS também notificou surtos na Venezuela e no Haiti. Tem como causa dificuldade de respiração. Na Venezuela, 142 pessoas já morreram da doença desde 2016. No Brasil, 6 casos suspeitos da doença relatados esperam por confirmação. Bom, temos como principal causa do reaparecimento dessas doenças a falta de saneamento básico, que consiste no tratamento de esgoto, água potável, limpeza urbana e coleta de lixo. Com a volta dessas doenças, a Fundação Oswaldo Cruz realiza estudos para entender o porquê da volta delas. Uma possível solução é o aumento do número de vacinas e de seu tamanho. Outra forma é o investimento em pesquisas e criação de novas vacinas, para que a sociedade seja imunizada adequadamente ao longo de suas vidas. E agora, nossa repórter Brenda de Moura irá entrevistar o biólogo e professor de biologia Flávio Borges a respeito do assunto retratado. Olá, bom dia! Estamos aqui com o professor e biólogo Flávio Borges e vamos entrevistá-lo sobre o tema doenças erradicadas. Bom, as doenças negligenciadas, assim como podemos chamá-las, elas foram então, na verdade, o processo, o próprio nome já fala, né, que elas foram negligenciadas pelas ações dos nossos próprios governantes. E você observa que dentro dessas doenças, que são doenças que acometem principalmente a população mais carente, né? Então nós temos um monte de doenças como verminoses, né, que você pode ter aí como citação das ascaridíase, das ancilostomose, doença de Chagas, extossomose, facilose, febre amarela, dengue. Então todas essas doenças, elas são chamadas de doenças negligenciadas, devido a um processo que os governantes ocorreram uma diminuição na questão dos investimentos de pesquisas, tá, para tentar achar medicamentos ou uma forma de controle dessas doenças ao longo do tempo. Bom, essas doenças, né, elas passam a ser negligenciadas porque, na verdade, elas acabam atingindo, portanto, essa população que é uma população mais carente, e é uma população que às vezes não tem um tanto recurso financeiro para fazer a aquisição então de alguns medicamentos. Então você percebe que existe também um certo desinteresse nas indústrias farmacológicas, né, de estar financiando pesquisas na questão de busca de medicamentos que possa ter maior eficiência nessas ações dessas doenças. Além das ações dos governos, das indústrias, nós também temos a contribuição da própria sociedade, né? Não podemos esquecer disso e jogar toda a culpa em cima dos nossos governantes, dos nossos dirigentes. A sociedade tem uma grande parcela de culpa no processo dessas doenças estarem vindo à tona, né? A própria sociedade acaba contribuindo com isso a partir do momento que não usa as medidas profiláticas que a gente tem, né, de gamas aí, anunciadas, propagadas, ensinadas, tanto nos programas de governo e até mesmo nas escolas. Então a sociedade acaba contribuindo com isso para que essas doenças elas possam ter então essa remanescência delas. No caso, por exemplo, não vamos falar da dengue, né? Tanto de campanhas que se tem de evitar águas paradas, e aí a população continua colocando, né, deixando suas vasilhas com plantas, caixas d'água, pneus, todos eles descobertos, no qual você tem então um criadouro para esses mosquitos. Bom, as ações que podemos adotar, né, para evitar então essa proliferação dessas doenças são, primeiramente, políticas públicas do próprio governo. Então o governo está fazendo incentivo na questão das pesquisas, algo que a gente está percebendo que nesse governo que se inicia nós estamos tendo uma diminuição das pesquisas, um desacrédito, né, à ciência. Então na verdade você tem que acreditar e incentivar essa pesquisa.
O Brasil tem que sair da posição daquele que consome para a posição de exportador de cérebro. Essa é a verdade que nós temos que sair. Então eu acho que precisamos mesmo investir nas nossas universidades, nos nossos pesquisadores, que são de excelências, que às vezes não encontram apoio no nosso país e acabam sendo convidados por instituições fora do Brasil para fazer desenvolvimento das suas pesquisas ali. E ao mesmo tempo, essas ações elas partem do princípio da preservação do meio ambiente. Por que da preservação? Porque esse ambiente que está sendo destruído, que poucos conhecemos dele, tem uma gama de farmacológico que podemos usar, ou descobrir eles que possa ser usado na erradicação dessas doenças. E o terceiro é a questão da sua própria sociedade. A sociedade cobrar dos nossos governantes e ao mesmo tempo partir dela algumas ações que ela tem que sair de uma posição muito comodista, de esperar tudo do governo para ter uma ação maior, no qual ela vai então também exigir da questão da preservação desse ambiente, que ela também ela atua como um agente dessa preservação, como ela também possa estar atuando na questão da propagação dos meios profiláticos que se tem para combater essas doenças. Então, no frigir dos ovos, tudo se resume a investimento em pesquisa. Nós temos que incentivar tanto as nossas universidades públicas, as universidades particulares e também a indústria farmacológica a desenvolver então medicamentos ou uma forma que a gente tem para ter o melhor controle dessas doenças. Então, biologicamente explicando essa ação desse ressurgimento dessas doenças, elas partem do princípio da seguinte maneira. Nós já temos um estudioso que é considerado como um pai do processo da evolução, Darwin. Darwin falava o seguinte, que no meio ambiente, dentro de uma determinada população, você vai encontrar indivíduos com características intrínsecas diferentes. Então pense nessas populações de vírus, de bactérias, de uma determinada doença. Você tem uma determinada ação de combate a ela. E só que essa ação sua, você vai parar pela metade. Quando você para essa ação pela metade, você não eliminou todos os indivíduos. Você eliminou aqueles indivíduos que seriam menos resistentes àquela ação. E ficou então certos indivíduos ali resistentes. E esses indivíduos acabam por reproduzir e passando então essa característica para os seus descendentes. É mais ou menos isso que ocorre então com essas doenças que nós vamos observar aí. Nós fizemos algumas seleções de algumas, vamos dizer assim, cepas virais, ou cepas bacterianas, E aí o que ocorre? Com a diminuição desse processo de combate, desse investimento, você tem então um ressurgimento dessa população e o surgimento de uma população mais resistente ainda, quer dizer, com uma característica superior à característica daquela do passado. E aí você tem então uma quebra no processo de um tratamento, porque ele vai ficar mais complicado, porque aquele medicamento que você usava para fazer esse controle no passado, ele perde então o seu efeito sobre essa nova população. Então nós vamos ter um processo evolutivo desses micro-organismos, devido ao interrompimento de uma ação de combate ou por um combate mal feito. Tanto é que a gente pode fazer uma análise, que há um bom tempo atrás, o Ministério da Saúde baixou uma portaria onde que proibia a liberação ou a venda de antibiótico para a população. Que antigamente todo mundo fazia o seguinte, estava com alguma infecção, alguma coisa ocorreu no seu organismo, ele ia lá na farmácia, na drogaria e pedia um antibiótico. E aí ele começava a tomar esse antibiótico e logo em seguida ele tinha uma melhora orgânica. Só que essa melhora orgânica, ela era uma melhora basicamente assim, momentânea. Por quê?
acabava enganando o sujeito, porque estava fazendo uma seleção de algumas bactérias, por exemplo, e aí ele interrompia o tratamento. E que ocorria posteriormente, alguns dias após. Então você tinha um ressurgimento daquela infecção por bactérias que estão muito mais resistentes do que a bactéria anterior. E eu tinha que aumentar essa dosagem. Então, para evitar que a gente fizesse uma seleção dessas bactérias, foi proibido que a população, então, tivesse acesso de forma direta, sem uma receita médica, né, na aquisição dos antibióticos, para evitar, então, o surgimento de superbactérias. Bom, outra que nós podemos citar é a tuberculose, né, que a tuberculose fez parte, né, por exemplo, das escolas literárias, né? Então, dentro da literatura se estuda, né, os gêneros literários e a morte de alguns desses escritores, que geralmente grande parte deles foram acometidos pela tuberculose, né? A tuberculose ela teve um controle por um certo tempo e agora ela está ressurgindo aí devido a esse processo, né, de negligenciamento do tratamento dessa bactéria. E ela está vindo então com bactérias muito mais resistentes do que bactérias do passado, né? E sem contar que o governo tem um processo de tratamento que é grátis para a população e ela acaba fazendo aquilo que eu disse anteriormente, né? Começa a ter o tratamento, começa a ter uma melhora orgânica do seu organismo, e o que eles fazem? Abandonam o tratamento. Isso é extremamente prejudicial para o indivíduo e realmente prejudicial para todos nós, porque aí você acaba selecionando bactérias ainda resistentes. Muito obrigada, professor, pela sua participação. O senhor fala muito bem, viu? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz por poder estar ajudando vocês. Obrigada ao professor Flávio e à nossa entrevistadora Brenda. E agora vamos com a Gabriela Freitas. Olá, bom dia. Hoje eu estou aqui com o senhor Rogério Silva e, como brasileiro, nós gostaríamos de saber o que o senhor acha a respeito dessas doenças erradicadas estarem voltando ao Brasil. Bem, eu creio que realmente o problema é nosso. Se acaso essas doenças estão voltando, as vacinas elas estavam disponíveis, né, nos postos. Eu vejo que muitas mães não se preocupam com a vacinação dos filhos quando nascem. E com isso, é claro que abre-se uma porta, né? Então essas portas elas foram abertas por essa falta de zelo, né, para com a vida, para com o ser humano. E como nós vivemos em sociedade, uma pessoa que ela não cuida, né, da saúde, né, do seu próprio ente querido ali, com certeza vai afetar o restante da sociedade. Então, com certeza, se essas doenças estão voltando, é porque alguém deixou de se vacinar, alguém deixou de se proteger. E foi uma porta de entrada, né, que a doença ela teve. E eu creio que as vacinas estão aí, as vacinas estão à disposição. No Brasil nós temos vacinas gratuitas, né? Então não há desculpa para não se fazer essa vacinação. E a respeito das vacinas, o senhor acha que há uma disponibilidade para todas as pessoas da população ou tem que haver um plano de saúde? Depende da necessidade. Hoje as vacinas elas chegam nos postos de saúde, elas estão nos postos de saúde com antecedência. Quando é gerada uma crise, igual a gripe, agora o sarampo, então eu como cidadão eu creio que realmente tudo é pego de surpresa, então não há como. Se acaso a população, uma parte da população consegue pagar, né, para se imunizar, eu acho nada mais justo, né, do que essa parte da população que consegue essa imunização, ela gastar com o seu plano de saúde, gastar com, né, o seu próprio provento e fazer essa vacinação. E deixar as vacinas que são gratuitas
para uma pessoa que não tem a condição social, porque hoje o nosso Brasil realmente ele é muito mais pobre do que rico. Então, se deixar essas vacinas gratuitas para essas pessoas, eu creio que há uma imunização em massa. Mas depende, acho que tanto rico quanto pobre, eles vão correr primeiro lugar para os postos de vacinação. Então mostra aí também a confiança, né? A confiança nas nossas vacinas, né? Então eu acho, se acaso a pessoa ela tem condição e quer uma agilidade, não quer pegar fila, se ela consegue efetuar esse pagamento, não acho problema nenhum. E nós gostaríamos de saber também se o senhor acredita no sistema de vacina do Brasil. Sim, não só no sistema de vacina do Brasil, mas também como no Sistema Único de Saúde, que é um sistema de gratuidade, assim como as vacinas, né, estão no sistema de gratuidade. Né, eu creio hoje que realmente esse sistema tentaram no mundo todo implantar esse Sistema Único de Saúde e realmente não conseguiram. Da mesma forma, as vacinas. Hoje se gasta muito para desenvolver vacinas, então eles veem o lado mercadológico. Hoje no Brasil nós temos várias vacinas maravilhosas, gratuitas, então eu acredito sim, são laboratórios de ponta que estão trabalhando com esse tipo de vacina, com esse tipo de material para que evite contágios, né? Então nós temos várias pesquisas aí sendo desenvolvidas na área do HIV, né? As nossas doenças tropicais mesmo que foram erradicadas, né? Graças aos estudos, aos estudantes, né? Então eu como cidadão brasileiro, eu confio nas nossas vacinas. Obrigada, Gabriela e entrevistados. Passamos agora para a Vitória Silvestre com mais informações. Bom, então é visível que a volta das doenças erradicadas no Brasil voltaram a ser motivos de preocupação entre autoridades sanitárias e profissionais da saúde. Baixas coberturas vacinais, de acordo com o próprio Ministério da Saúde, acendem uma luz vermelha no país. Dados também indicam que a aplicação de todas as vacinas do calendário adulto estão abaixo da meta, incluindo a dose que protege contra o sarampo. Entre as crianças, a situação não é diferente. Em 2017, apenas a BCG, vacina que protege contra a tuberculose, atingiu 90% da meta. A Sociedade Brasileira de Imunização, SBIM, defende que seja feita a vacinação de 95% da população brasileira. Além disso, em junho de 2016, os países do Mercosul fizeram um acordo para evitar a reintrodução de doenças no país, incluindo o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Brasil, Argentina, Uruguai e Chile se comprometeram a reforçar ações na saúde nas fronteiras e fornecer assistência aos migrantes numa tentativa de manter baixa a transmissão dos casos. Segundo Lorena Souza da Silva, docente na área de atenção farmacêutica, para diminuir esse surto, seria necessário que o Brasil e países vizinhos reforçassem a vigilância nas fronteiras e revisem os protocolos de vacinação, assim como ocorreu na reunião do Mercosul. De acordo com ela, a crise que afeta os países vizinhos ao Brasil é imensa e pode sim ter contribuído para o quadro agravante da saúde da população brasileira. Lorena também explicou que a Lei 13.021 de 2014, que dispõe sobre o exercício de fiscalização das atividades farmacêuticas, propõe que farmácias sejam também pontos de vacinação. Lorena disse que seria interessante se as vacinas fossem administradas nas farmácias por profissionais farmacêuticos, porque isso facilitaria o acesso à população e, consequentemente, daria o suporte necessário para que conseguíssemos reverter este quadro. Obrigada pela participação. Muito obrigada a todos os envolvidos e a você, telespectador. Encerramos por aqui e tenham todos um ótimo dia.